Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor. Tudo bem com vocês, gente? Sábado. Estão animados por aí? Animados? Animados. Temos que estar animados. Não dá para desanimar. Estamos aqui já há mais de um terço do nosso propósito. Um livro poético, um livro que tem muitas falas, o livro de Jó. Jó, um homem perseverante no Senhor, em meio à sua dor, ele reclamava e tudo, mas ele não blasfemava contra Deus. Então, é um livro que tem muitos ensinamentos para nós. Hoje eu vou continuar lendo na uma versão contemporânea, que é essa aqui, a Bíblia, a Mensagem. Eu sempre gostei muito de ler na nossa tradicional João Ferreira de Almeida corrigida. Não é atualizada, não é a corrigida fiel. Essa eu leio também pela Bíblia da Mulher, tá? Mas a versão dela é a João Ferreira de Almeida corrigida. E ela tem uma linguagem bem formal. Pai do Senhor, Ângela. E ela tem uma linguagem bem formal. Mas eu, lendo o livro de Jó, eu percebi que, como é muito diálogo, eu preferi ler. Ontem eu mudei e falei, vou ler na linguagem mais contemporânea, porque fica mais fácil da gente compreender o que eles estão dizendo e não precisa tanta explicação. Eu vou ler os Salmos, vou ler Jó e vou ler Eclesiastes e Provérbios nessa versão mais contemporânea, porque eu acho que vai trazer uma compreensão melhor. Para quem é estudioso da Bíblia, pode pegar a versão que goste, tem várias versões, né? A tradução da Bíblia. Mas por se tratar de um livro poético, eu vou ler nessa versão que é mais atualizada na linguagem de hoje. Ela não é a Bíblia na linguagem de hoje, ela é a Bíblia, a Mensagem, mas ela traz uma compreensão melhor para quem, principalmente para quem ainda não está muito acostumado a fazer leitura corrida. Então, quem estiver com uma versão mais tradicional, não estranhe. Não estranhe, porque realmente eu vou ler na Bíblia a Mensagem. É uma Bíblia que ela é mais para iniciantes, mas é uma Bíblia boa também. Quando a gente vai estudar muito a origens da palavra no hebraico e tudo, eu prefiro uma outra versão. Mas como vai ser uma leitura que nós estamos fazendo, então a mensagem para esses livros poéticos, ela é uma Bíblia com a linguagem de mais fácil compreensão, tá bem? Vamos orar para que o Senhor esteja conosco nesta manhã, mais uma vez. Senhor nosso Deus, eu te louvo, te agradeço, bendigo o teu nome, obrigada pela noite de paz que o Senhor nos deu, uma noite tranquila, obrigada porque eu sei que o Senhor estará conosco durante esse dia. Venha abrir os nossos olhos para que nós possamos compreender a tua palavra. Que o teu Espírito Santo venha nos guiar e que nós possamos viver aquilo, Pai, que nós estamos aprendendo contigo. Fique conosco, Espírito Santo, eu te louvo e bendigo no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos, capítulo 27 do livro de Jó. Jó está lá conversando com os amigos sempre estão falando, Jó, você deve ter pecado, Jó, você fez alguma coisa errada, Jó, as coisas não acontecem por acaso, com certeza você fez alguma coisa de errado, e Jó está se defendendo. Então Jó, no capítulo 27, espera Jofar acabar de falar e retoma a sua defesa e diz, o Deus Santo me negou justiça, o Todo-Poderoso arruinou minha vida. Mas enquanto eu respirar e enquanto Deus me der vida, recuso-me a dizer uma palavra que não seja verdade. Recuso-me a falar qualquer maldade. De jeito nenhum concordarei com as suas acusações. Defenderei minha inocência até a morte. Agarro-me à minha integridade firmemente e acreditem, não vou me arrepender.
Que meu inimigo tenha o mesmo fim do ímpio e o meu adversário seja declarado culpado. Essa gente sem Deus tem alguma esperança quando Deus põe um ponto final na sua vida? Será que Deus ouvirá o seu grito de socorro quando estiver em apuros? Essa gente nem liga para o Todo-Poderoso. Perguntem-se se já oraram alguma vez. Claro que não. Então Jó está dizendo aqui, tá, eles podem ter essa vida deles aqui, mas e aí, depois? Quando morrer? Como será a eternidade dessas pessoas? Eu apresentei a vocês tudo sobre o agir de Deus, não omiti nada a respeito do Todo-Poderoso. A evidência está diante de vocês, já viram por vocês mesmos. Então, por que continua a falar besteira? Vou citar as próprias palavras de vocês. Jó vai dizer, olha o que vocês andam me dizendo. É assim que Deus trata o ímpio. É isso o que devem esperar do Todo-Poderoso. Seus filhos terão morte violenta, nunca terão pão suficiente para pôr na mesa, eles serão eliminados pela praga, mas nenhuma das suas viúvas derramará uma lágrima. Mesmo que acumulem riqueza e tenham muitas roupas finas, os honestos usarão essas roupas e os inocentes dividirão entre si tal riqueza. Eles constroem casas luxuosas, mas não resistirão ao simples inverno e vão se deitar ricos, mas acordarão pobres. O pavor virá sobre eles como uma enchente, um tornado a carregar o meio da noite, um vendaval os arrastará e já era. Vão sumir sem deixar rastro nem pegada. As catástrofes os perseguem, correm para lá e para cá, mas não conseguem se esconder, são surrados e expulsos de seu lugar. Esse era o tipo de gente que os amigos de Jó estavam comparando a ele. 28. Sabemos que há minas de prata e como ouro é refinado. Sabemos que ferro é extraído da terra e cobre é tirado da rocha. O mineiro penetra a escuridão, vasculha os lugares mais escondidos atrás de minério, escava o escuro sufocante. Bem longe da agitação e das pessoas, abre um poço longe de todos e são baixados por cordas. A superfície da terra produz alimento, mas as suas profundezas são como fornalha. No meio das pedras há safiras e entre as rochas pepitas de ouro. Nenhum explorador conhece o caminho e o trapaceiro nunca pôs os olhos nela. O arrogante nunca passou por lá e o dono do pedaço se dá conta delas. Os mineiros trabalham duro a rocha e transformam as montanhas. Eles cavam túneis através da rocha e encontram todos os tipos de pedras preciosas. Eles descobrem as nascentes dos rios e trazem segredos da terra para a superfície. Mas onde encontrarão sabedoria? Então ele fala assim, olha, o homem, isso tudo para dizer de onde vem a sabedoria. Encontra ouro, encontra alimento, acham as pedras, safiras, encontra tudo, né? Mas aonde eles encontrarão sabedoria? A gente sabe que o homem mais sábio que já houve no mundo, apesar que hoje nós conhecemos quantos homens grandiosos, sábios, mas nós sabemos que a sabedoria ela vem do alto. E aí onde ele começa? Onde encontrarão sabedoria? Onde se esconde o entendimento? Os mortais não têm nenhuma pista, não têm menor ideia de onde procurar. O abismo diz, não está aqui. As profundezas do mais repente, nunca ouvimos falar dela. Não pode ser comparada nem com o mais fino ouro, nenhuma quantidade de prata será suficiente, nem o famoso ouro do Ofir pode comprá-la, nem mesmo diamantes e safiras. Nem ouro nem a esmeralda são comparáveis a ela. Joias extravagantes não conseguem ofuscá-la. Colares de pérolas e rubis não merecem atenção. Isso não paga nem a primeira prestação. Extraem todo o ouro e diamante africano, mas nada poderá ser comparado à sabedoria. Então, de onde vem a sabedoria? Onde mora o entendimento? Ela está tão bem escondida que não importa quão profundo cavem, não poderá ser encontrada. Se perguntar aos mortos, dirão, só ouvimos boatos a respeito dela. Só Deus conhece o caminho para a sabedoria. Sabe exatamente onde pode ser encontrada. Ele sabe o lugar exato de cada coisa da terra.
Ele vê tudo debaixo do céu. Ele atribui a força dos ventos, estabeleceu a medida das águas, estabeleceu leis para a chuva, trovões e relâmpagos. Mas depois concentrou-se na sabedoria. Certificou-se de tudo que estava estabelecido. Então, dirigindo-se aos homens, disse: aqui está, o temor do Senhor é a sabedoria. E afasta-se do mal e afastar-se do mal é ter entendimento. Olha que lindo o que Jó nos fala aqui. O temor do Senhor é a sabedoria. E o temor do Senhor não é o medo. O temor do Senhor é aquele receio de se afastar dele. Então, quer estar sempre próximo ao Senhor. Porque é dele que advém toda a sabedoria. Deus é a própria sabedoria. Então, cabe a nós a termos esse temor de perdermos a presença de Deus na nossa vida. Porque o conhecimento a gente busca, a gente lê, mas sem a sabedoria do alto, realmente nós não saberemos o que fazer com o conhecimento, ou talvez sequer a gente possa compreender o que estamos lendo. Quantas vezes a gente vê uma coisa e não compreende? Porque nós necessitamos da sabedoria que vem do Senhor. E Jó continua no 29. Ah, que saudade dos bons velhos tempos, quando Deus cuidava de mim. Ele sempre ia à frente com uma lâmpada e eu andava na escuridão guiado na luz. Guiado por sua luz. Ah, que saudade dos anos dourados, que a amizade de Deus agraciava meu lar, quando o poderoso ainda estava ao meu lado e os meus filhos todos em volta de mim, quando tudo dava certo e nada era tão sofrido. Então Jó está sentindo saudade da vida boa que ele tinha. Saudade de ter saúde, saudade dos filhos, saudade de conviver com eles. E ele continua: quando eu ia ao centro da cidade, eu me assentava com os meus amigos na praça. Jovens, velhos me cumprimentavam com respeito e eu era honrado por todos na cidade. Quando eu falava, todos escutavam, até os líderes se calavam para me ouvir. O que me conheciam falavam bem de mim. Minha reputação ia na minha frente. Era conhecido por ajudar pessoas em dificuldades e apoiar os que estavam desanimados. O que estava prestes a morrer me abençoava. A viúva e os amigos se alegravam com a minha visita. Meu relacionamento com o povo era ótimo. Eu era conhecido por ser honesto e justo. Eu era os olhos do cego, os pés do aleijado, um pai para o necessitado e um defensor do estrangeiro injustiçado. Já carreguei ladrões pelo pescoço e os fiz devolver o que haviam roubado. Eu pensava: morrerei em paz na minha casa, agradecido por uma vida longa e bem vivida, pois sou muito bem sucedido e respeitado, e a honra se renova a cada dia. Minha alma será cheia de glória e o meu corpo saudável até o último dia. Olha como Jó pensava quando a vida dele estava tranquila. Todos ouviam quando eu falava, esperavam ansiosos para cada palavra minha. Depois ficavam quietos e pensativos, para que em sua vida elas fizessem sentido. Recebiam meus conselhos, absorviam tudo, como o solo bebe a chuva da primavera. Quando eu sorria para eles, mal podia acreditar. O rosto deles brilhava e os problemas sumiam. Eu era o líder deles, que lhes davam ânimo. Em tudo, era um exemplo para todos. Por onde eu conduzisse, eles me seguiam. Então Jó está sentindo saudade desse tempo que ele era respeitado, tempo que ele tinha palavras para as pessoas, que ele fazia justiça, que ele ajudava os amigos. Jó, gente lendo, fazendo tudo isso aqui, e realmente lá no comecinho a Bíblia fala que ele era tudo isso e mais um pouco. Então ele vivendo essa vida desgraçada de acusações, de doenças, de dor, ele realmente está sentindo saudade do tempo que ele vivia bem. Mas isso acabou. Hoje eu sou alvo de piadas de jovens mal educados e arrogantes. Ora, eu desprezava os pais deles, considerava-os piores que cães que cuidam de rebanho. De que me serviam eles? Já estavam velhos e sem força, esgotados de tanta necessidade e fome. Perambulavam de rua em rua, revirando lixo e comiam o que encontravam pela frente. Foram banidos da comunidade, amaldiçoados como delinquentes.
ninguém os suportava, eram expulsos de sua terra. Ouvia-se sobre eles nos lugares mais estranhos, como andavam por aí como loucos varridos. Um bando de mendigos sem nome, rejeitados por todos. Mas agora os filhos dele correm atrás para me insultar e zombar da minha cara. Eles me odeiam e me ofendem, ousam cuspir o meu rosto, essa gentalha. Agora que Deus me detonou a minha vida, caem matando em cima de mim. Ninguém os segura. Eles me atacam brutalmente de todos os lados, me derrubam e continuam a pisotear enquanto estou caído. Eles me destroem pelo meu caminho e conseguem fazer isso de um jeito que ninguém ergue um dedo em meu socorro. Eles deitam e enrolam sobre mim. Aproveitam da minha fraqueza para me arruinar de vez. O pavor me assalta, a minha dignidade é arrastada no chão. A esperança de socorro virou fumaça. Então Jó tá desolado, que ele nem sem esperança de tudo que ele está vivendo agora. Minha vida se esvai. Estou condenada ao sofrimento. A noite consome meus ossos. A dor nunca para. Deus pega-me pela gola, e me lança. E fico rolando de dor na cama. Do mesmo modo, lançou-me na alma. Estou só o pó, só um monte de cinzas. Peço socorro a ti e não tenho resposta. Estou diante de ti, mas nem olhas para mim. Tu és muito duro comigo, pois me atacas com tua mão pesada. Tu me jogaste no meio da tempestade e com ela se foi o sucesso para bem longe de mim. Sei que vou morrer de qualquer jeito, pois é assim que determinastes para todos. O que eu fiz para merecer isso? Será que ninguém ajuda quando se grita por socorro? Eu não chorava quando via alguém passar necessidade? Chorava com os que choram e agora, coitado. Não me entristecia por causa do pobre, mas como isso se voltou contra mim? Eu esperava o bem e veio o mal. Eu buscava a luz, mas veio a escuridão. A inquietação me tornou por dentro. A cada dia deparo com mais sofrimento. Caminho por lugares sombrios. O sol se foi. Levanto-me no meio do povo e peço ajuda. Grito como usa o chacal. E o meu gemido parece de uma coruja. Estou cheio de feridas na pele e a pele escurece. Meu corpo queima de febre. Meus instrumentos só tocam tristes canções. A minha flauta só imita choro. 31. Fiz um pacto comigo mesmo. Nunca olhar com cobiça para uma mulher. Então o que eu posso esperar de Deus? O que eu mereço da parte do Todo-Poderoso que está no céu? A calamidade não está reservada para os ímpios? O desastre não deveria atingir quem age errado? Deus não coloca como eu vivo? Não olha como eu vivo? Ele não toma nota de cada passo que deu. Ele estava falando, Senhor, o Senhor me conhece, o Senhor sabia como eu era, sabia tudo que eu fiz, a integridade, até ele fala, até da parte dele, dele fazer um compromisso com ele mesmo, fala, eu nunca vou olhar para outra mulher, e Deus, se eu não vê eu todos os dias, o que está acontecendo? Assim, andei de mãos dadas com a falsidade? Alguma vez andei de mãos dadas com a falsidade? Ou fui com sede ao pote para enganar alguém? Se Deus me pesar em uma balança justa, saberá que eu não tenho culpa nenhuma. Me desviei do bom caminho, se desejei coisas que não devia e me envolvi com o pecado, então que os outros desfrutem do meu trabalho. Podem dar tudo o que é meu a alguém que mereça. Se eu fui seduzido por uma mulher e planejei em minha mente algo com ela, que a minha mulher seja livre para ir embora e se tornar a mulher de outro homem. Pois seria inaceitável o fim da picada. Eu merecia a pior punição que existisse. O adultério é um fogo que me queima até os alicerces, que a tudo destrói e tudo consome. Já fui injusto com meus empregados quando deixaram suas queixas para mim? Então o que devo fazer quando Deus me confrontar? E quando Deus me chamar a pedir as contas? E o mesmo Deus que me criou não nos criou também? Não somos todos iguais perante Deus? Alguma vez ignorei as necessidades do pobre, os virei as costas para o indigente? Quando foi que preferi atender os meus próprios desejos enquanto eles precisavam de ajuda?
Minha casa não estava sempre aberta para eles? Não eram sempre bem-vindos à minha mesa? Já deixei uma família tremendo ao relento quando não tinha nada para os proteger do frio? Os pobres não choraram de gratidão ao me encontrar, sabendo que trazia agasalhos para eles? Se eu de alguma vez usei meu poder e minha influência para tirar vantagem de qualquer que seja, então que me quebrem os braços, cortem todos os meus dedos. O temor de Deus me guardou de todas essas coisas, pois não podia fazer nada disso diante do seu esplendor. Então ele está falando, o que eu posso esperar de Deus? Porque eu sempre agi dessa maneira, eu sempre fiz o meu melhor. E o que eu posso esperar de Deus? Eu gostaria de esperar algo bom de Deus. No versículo 24, alguma vez fiquei obcecado por ganhar dinheiro ou baseei minha felicidade em riquezas? Já me vangloriei da minha fortuna ou me exibi para estar bem de vida? Alguma vez me encantei com o sol ou pela beleza da lua a ponto de venerá-los ou adorá-los em segredo? Se eu tivesse feito isso, merecia a pior das punições, pois teria traído meu Deus. Alguma vez me alegrei com a ruína do meu inimigo ou festejei quando estava em maus lençóis? Não, nunca disse uma palavra ofensiva contra eles, nunca os amaldiçoei, nem no meu íntimo. Os que trabalhavam para mim diziam, ele nos alimenta bem, podemos comer à vontade, e nenhum estrangeiro teve de passar a noite na rua. Minha casa sempre estava de portas abertas aos viajantes. Alguma vez escondi o meu pecado com outros e eu encobri com a minha culpa por ter receio de que as pessoas iam dizer ou me recusei de reconhecer meus erros por temer o falatório dos vizinhos? Nunca. Vocês sabem muito bem que não. Então, ele está aqui fazendo um relato de que ele realmente foi uma pessoa boa, ele ajudava os funcionários, os estrangeiros, as viúvas, tudo, gente. Ele está falando, gente, não tem condição uma coisa dessa. Ah, se alguém me ouvisse. Apresentei minha defesa, que o Todo-Poderoso, então, agora responda. E que os meus inimigos façam acusação por escrito. Todos estão convidados a ler a minha defesa. Vou escrevê-la no cartaz e carregá-lo pela cidade. Estou preparado para prestar conta de tudo o que fiz a toda e qualquer pessoa. Se o próprio solo que cultivei me acusar de roubo e os sucos chorarem por causa de insulto, se alguma vez roubei da terra para obter lucro ou se desapossei seu legítimo dono, então que seja amaldiçoado e dê espinhos e não trigo e ervas daninhas em vez de grão. Assim terminam as palavras de Jó a seus amigos. Então Jó fala tudo isso para eles. Fala, olha, eu tenho certeza do que eu fiz. Então eu vou escrever tudo isso e se tiver alguém, tiver algo contra mim, então que se apresente. No 32, Eliú volta a falar. Os 3 amigos de Jó ficaram em silêncio. Estavam sem palavras e frustrados porque Jó não cedia de jeito nenhum. Não admitia culpa. Então, Eliú perde a paciência. Eliú era o filho do Baraquel, lá de Buzi, do clã do Rão lá. Ele estava furioso porque Jó insistia em ter razão diante de Deus. Ele também estava zangado porque com os 3 amigos, porque argumentaram tanto sem conseguir provar que Jó estava errado, mas os tinham condenado. Eliú havia se mostrado paciente enquanto falavam, porque era de todos os mais velhos que ele. Mas quando percebeu que os 3 homens haviam esgotado seus argumentos, explodiu de raiva, e foi o que Eliú, filho de Baraqué, disse. Eu sou um jovem, e vocês são mais velhos e experientes, por isso fiquei quieto. E hesitei em dar minha opinião. Pensei, a experiência fala mais alto. Quanto mais se vive, mais sábio fica. Mas vejo que estava errado. É um presente de Deus. A sabedoria vem do sopro do Todo-Poderoso. Não são apenas os mais velhos que têm sabedoria. E ficar velho não é garantia de saber o que é certo. Por isso decidi falar. Ouça com atenção. Vou dizer exatamente o que penso. Gravei cada palavra que disseram. Ouvi com cuidado seus argumentos enquanto procurava as palavras certas e eu prestava atenção. Mas o que provaram? Nada.
Nada do que disseram convenceu Jó. E não se desculpem dizendo, fizemos o melhor possível, agora só Deus para persuadi-lo. Jó ainda tem que discutir comigo. Estejam certos de que não usarei os seus argumentos. Vocês três têm mais alguma coisa a dizer? Acho que não. O que houve? Ficaram mudos? Porque agora esperarei mais. Agora que estão completamente desolados, eu estou pronto para apresentar meus argumentos. Chegou minha vez, e já não era sem tempo. Tenho muito a dizer, e estou pronto a explodir. Subiu até minha pressão. Estou com o vulcão prestes a entrar em erupção. Sinto-me obrigada a falar. Não tem mais jeito. Tenho que dizer o que está no meu coração e vou falar de maneira direta. Somente a verdade e nada mais que a verdade. Nunca fui bom em bajular, e o Criador acaba comigo se eu fizer isso agora. Então, Jó, escute-me. Presta atenção ao que eu tenho a dizer. As palavras estão na ponta da minha língua, prontas para serem ditas. Não tenho outro interesse nisso. Sou sincero e falo no fundo do meu coração. O Espírito de Deus fez de mim o que sou. O sopro de Todo-Poderoso me deu vida. Então, agora ele é o caçula e fala assim, agora eu vou falar porque vocês já falaram coisa demais. Eu já estou aqui tendo um piripaque, minha pressão já subiu e eu vou falar porque eu tenho que falar. Então vamos lá. Vamos ver o que ele vai dizer. Se acha que Deus pode provar que estou errado, tente. Apresente seus argumentos. Defenda-se. Mas veja, sou homem como você, iguais diante de Deus. Somos feitos do mesmo barro, então vamos trabalhar juntos nisso. Não fique receoso nem se sinta intimidado. Eis o que você disse e ouvi muito bem. Diz, eu sou puro, não fiz nada de errado. Acredito, estou limpo, minha consciência está tranquila, mas Deus continua me perseguindo. Ele me trata como se eu fosse seu inimigo. Ele me tirou uma espécie de prisão e me mantém sob constante vigilância. Mas deixe-me dizer, Jó, você está completamente errado. Deus é muito maior do que o homem. Então, como ousa levá-lo a julgamento e reclamar que ele não responde às suas acusações? Deus sempre responde de um jeito ou de outro, mesmo quando não conseguimos reconhecer. Num sonho, numa visão, quando mergulhamos no sono profundo, deitados na cama, Deus pode falar aos ouvidos deles e os intimida com advertência para afastá-los de sua própria maldade, de alguma escolha negligente ou para guardá-lo da morte ou ainda de uma situação sem volta. Deus pode chamar a atenção deles por meio da dor, atirando-os no leito de sofrimento, de modo que não consiga nem olhar para a comida e que fiquem enjoados até de seus pratos favoritos. Eles perdem tanto peso, que ficam reduzidos a osso. Eles se aproximam dos desfiladeiros da morte, sabendo que podem estar respirando pela última vez. Mas se viesse um anjo, e dentre os milhares que existem, um defensor para o seu caso, um mensageiro lhe interferisse, dando testemunho de que você é inocente, dizendo, livra-o, pois vim com o resgate dele. Antes que percebesse, você estaria curado, suas forças voltariam e ficaria tinindo. Então ajoelhe-se e ore a Deus, você veria o sorriso de Deus e celebraria, e voltaria a ficar de bem com Deus. Você não economizaria louvores a Deus, testificando, quase arruinei minha vida e posso dizer a vocês que não valeu a pena. Mas Deus interveio e me salvou da morte certa. Estou vivo outra vez, posso ver a luz de novo. É assim que Deus age com as pessoas. Muitas vezes é o que Ele faz. Livra a nossa alma da destruição certa, para que continuemos a viver na luz. Continue ouvindo, Jó? Não me interrompa. Não terminei ainda. Mas se sabe de alguma coisa que eu não gostei, diga-me. Não há nada que eu desejo mais do que ver o seu nome limpo. Por isso, continue ouvindo e não me interrompa. Vou ensinar o beabá da sabedoria a você. Isso é o amigo mais novo de Jó falando para ele. Então me ouçam, sábios amigos, e depois me digam o que pensam sobre isso. Depois, ouvindo, distingo as palavras, assim como o paladar distingue as comidas. Vamos trabalhar juntos para descobrir o que é certo e bom. Vamos trabalhar para descobrir o que é certo e bom? Todos ouvimos Jó dizer, eu estou no meu direito, mas Deus não está me dando um julgamento justo.
Quando eu me defendo, sou chamado de mentiroso. Não fiz nada de errado e fui punido do mesmo jeito. Já ouviram algo que superasse isso? Nada intimida esse tal de Jó. Passo tempo demais em má companhia, andando com gente complicada, pois agora anda a falar como eles. É perda de tempo tentar agradar a Deus? Vocês que sabem de tudo, até mesmo de lidar com o assunto, ouçam o que eu digo. É impossível Deus fazer o mal. O poderoso não age com maldade de jeito nenhum. Ele nos faz pagar o que é justo, nem mais e nem menos. Cada um tem exatamente o que merece. É impossível Deus fazer algo reprovável. O poderoso não perverte a justiça, nem pensar. Ele é quem governa a terra. Ele sustenta o mundo inteiro na sua mão. Ele é que decide reter o seu sopro. Todos seriam varridos do mundo? Todos seriam varridos. Se ele decidisse reter o seu sopro, todos seriam varridos do mundo. Então, Jó, use a sua cabeça, porque tudo é tão óbvio. Por que alguém que detesta a ordem manter a ordem? E você ousa condenar aquele que é infinitamente justo? Deus não diz sempre como as coisas são, expõe a podridão dos governadores corruptos. Por acaso ele prefere os ricos famosos aos pobres? Não é ele responsável por todos? As pessoas que merecem não morrem sem aviso, e os governantes ímpios caem em sua maldição. E não fizemos nada para destruir os grandes, mas sabemos que Deus trabalha nos bastidores. Ele está de olho em cada pessoa. Ele não deixa passar nada em branco. Não há escuridão nem sombra densa demais que o esconda e os que praticam o mal. Deus não precisa de mais provas contra eles, pois o pecado dele é o bastante. Ele destrói os poderosos sem dar satisfação e coloca outros em seu lugar. Ninguém passa despercebido durante a noite. Ele pune o ímpio por causa das suas impiedades. E faz isso onde me perdi, fui mexer com o negócio. Tá. Ninguém passa despercebido durante a noite. Deus julga, pois conhece tudo o que fazem. Ele pune o ímpio por causa das suas impiedades e faz isso onde todos possam ver, porque eles deixaram de segui-lo, nem cogitavam mais seguir os seus caminhos. Isso foi denunciado pelo clamor dos pobres. O choro dos aflitos chamou a atenção de Deus. Então ele está falando assim, olha, Deus trabalha nos bastidores. Ele vê tudo, ele sabe de tudo, nada é tão denso, nem uma escuridão, nem uma sombra é densa demais que possa esconder os erros de alguém. Se Deus permaneceu calado, o que você tem com isso? Se ele vira o rosto, o que você pode fazer a seu respeito? Mas o silêncio no oculto ele ainda reina, para evitar que quem odeia Deus tome o controle e arruine a vida do seu povo. É como se ele estivesse falando assim, ó, você está se recusando a viver nos termos de Deus. Então, porque as pessoas não confessam o seu pecado, dizendo, pequei, mas não vou fazer isso de novo. Ensina-me a ver o que ainda não vejo. Qualquer que tenha sido o meu pecado, não voltarei a praticá-lo. E você, só porque se recusou a viver nos termos de Deus, acha que ele deve concordar em viver de acordo com os seus? Agora você decide. Não posso fazer isso por você. Diga-me depois o que você decidiu. Todas as pessoas de bom senso dizem, e os sábios me ouviram e concordam. Jó é um ignorante e fala absurdos. Jó precisa ser posto contra a parede. Tem de prestar contas das suas atitudes a Deus. Jó gravou a sua situação, rebelou-se com a disciplina de Deus, desafiou-se de modo arrogante, multiplicou acusações contra o Todo-Poderoso. E ele continua dizendo, o Eliú aqui. Esse discurso faz algum sentido? Primeiro você diz, sou inocente diante de Deus. Depois você diz, que vantagens eu tenho? Não faz a menor diferença se eu pequei ou não. Bem, agora eu vou provar para que você não sabe do que está falando, nem você nem seus amigos. Olhe para o céu, dê uma boa olhada. Vê aquelas nuvens lá em cima? Se você pecar, que diferença faria para Deus? Não importa quanto você pecou, fará diferença para Ele? Mesmo que você fosse bom, o que Deus ganharia com isso?
Você acha que ele depende das suas obras? Os únicos que são afetados por você, ser bom ou ser mal, são sua família, seus amigos e seus vizinhos. Deus não depende do seu comportamento. Quando a situação piora, as pessoas pedem socorro, suplicam para que não sejam mais maltratadas, mas nunca pensam em Deus quando as coisas vão bem. Quando Deus inspira canções no coração delas, ensinando através da sua criação a usar pássaros e animais para dar sabedoria, as pessoas se mostram arrogantes e indiferentes para com Deus, até que estejam em perigo. E por isso Deus não responde. Não há nada por trás de tais orações, exceto pânico, e o Todo-Poderoso não dá atenção a elas. Então por que ele notaria você? Só porque você está cansado de esperar para ser ouvido? Ou de esperar que o seu caso chegue a ele e faça alguma coisa a respeito? Jó, você só fala bobagens, nem está sabendo o que diz, você nem sabe o que diz. E ele vai, suspira, Eliú, e continua. Acompanhe mais um pouco meu raciocínio, vou convencer você. Ainda há muita coisa de ser dita a favor de Deus. Aprendi tudo isso em primeira mão, direto da fonte. Tudo o que eu sei sobre justiça devo ao meu Criador. Confie em mim, eu estou oferecendo a você a pura verdade. Acredito, conheço essas coisas muito bem. É verdade que Deus é todo-poderoso, mas ele não intimida os inocentes. Para o ímpio, no entanto, a história é diferente. Ele não dá colher de chá para eles, mas advoga os direitos dos aflitos. Ele nunca tira os olhos dos justos e sempre os honra e promove quando as coisas vão mal. Quando a aflição e o sofrimento vêm sobre eles, Deus revela onde foi que erraram. Mostra como o orgulho deles causa a tribulação e os obriga a escutar sua advertência. Exige que se arrependam da sua má conduta. E se eles obedecem o que submetem a ele, obtêm uma vida boa, longa e próspera. Mas que se desobedecem, são cortados fora e nunca deixarão de ser ignorantes. Os ressentidos sem Deus vão guardando as queixas e sempre culpam os outros por seus problemas, vivendo de modo vergonhoso, desperdiçam seu vigor e morrem jovens. Mas o que aprendem com sofrimento alcança o livramento de Deus. Olha o que ele está falando. Viver culpando os outros não resolve nada. Precisa aprender no sofrimento e alcançar o livramento de Deus. Ah, Jó, não vê que Deus quer livrar você das garras do perigo? Não percebe que Ele quer levar você ao ar livre para festejar de volta de uma mesa farta? Mas aqui está você, farto da culpa dos ímpios, obcecado em culpar Deus, e não permita que as suas riquezas o corrompam. Não pense que poderá se livrar disso com suborno. Acha que pode comprar sua liberdade? Claro que não. E nem pense que à noite, quando as pessoas descansam dos problemas, trará a você um alívio. Acima de tudo, não piore as coisas com mais maldade, pois é isso que está por trás do seu sofrimento. Você faz ideia de como é o Deus poderoso? Já viu um mestre como ele? Alguma vez precisou dizer o que fazer? Ou corrigi-lo? Você fez tudo errado? Lembre-se. Olha o conselho que ele dá aqui. Lembre-se então de louvar a sua obra, tão celebrada por meio de canções. Todos conseguem vê-la. Ninguém está longe que não possa contemplá-la. Então ele fala, para com essa loucura de ficar aí culpando Deus o tempo todo. Aproveita o que Deus faz, aproveita aí as obras de Deus. Ele fala, né, dos pássaros, ele fala das árvores, fala de tudo. Dê uma boa olhada, veja como Deus é grande, infinito, maior que tudo que você possa imaginar ou compreender. Ele tira a água do mar, enche as nuvens de chuva, o céu se abre e se solta gota por gota, que cai como ele a chuva sobre todos. Alguém faz ideia de como isso acontece? Ele está falando da tamanha grandiosidade aqui. Alguém sabe como ele organiza as nuvens e fala através do trovão? Apenas olhe aquele raio, sua luz que o enche o céu e ilumina as profundezas escuras do mar. Esses são os sinais da soberania, da generosidade, do cuidado amoroso de Deus. Ele lança flechas de luz, mirando com todo cuidado. O soberano Deus ruge no trovão, pois contra o mal está irado.
Quando isso acontece, meu coração para e fica atordoado, como não consigo recuperar o fôlego. 37, tá? Ele solta os raios de horizonte a horizonte, iluminando a terra de um polo a outro. E sua trilha, o trovão, ecoa a sua voz, poderosa e majestosa. Ele faz o impossível e o impossível, nada o detém. Ele faz o possível e o impossível, nada o detém. Ninguém pode enganar com aquela voz. Sua palavra troveja tão maravilhosamente, seus poderosos peitos vão além da compreensão. Ele ordena a neve, cubra a terra como manta, e a chuva encharque o campo todo. E aos que reconhecem a sua obra, ninguém pode escapar de Deus. Os animais selvagens procuram abrigo, rastejando para a toca, quando a nevasca surge no norte, e a geada forma uma camada na terra. É o sopro de Deus que forma o gelo, e congela os lagos e rios. Sim, é Deus que enche as nuvens de água, e lança os raios de dentro delas. Ele as faz funcionar no ritmo que deseja e ordena que elas façam conforme tudo que determina, seja por disciplina, seja por graça ou por amor extravagante. Ele se certifica de que se cumpra. Então ele vai estar falando da grandiosidade de Deus. Jó, você está me ouvindo? Captou tudo? Considere as maravilhas de Deus. Você tem ideia de como Deus faz tudo isso? Como faz brilhar o raio no meio da tempestade tenebrosa? Como ele ajunta as nuvens e as mantém carregadas? Todas essas maravilhas do perfeito conhecimento? Ora, você tem que conhecer, você nem consegue se refrescar num dia de calor insuportável e abafado. Então, como acha que poderá ajudar a entender, a estender o céu que é como bronze? Se você é tão esperto, nos ensina a nos dirigirmos a Deus. Então, estamos perdidos e nem imaginamos como fazer. Acha que não tenho juízo para desafiar Deus? Assim não arranjaria problemas? Ninguém em sã consciência fica olhando direto para o sol num dia claro e sem nuvem. Assim como o ouro vem das montanhas do norte, uma temível beleza flui de Deus. Poderoso Deus, de tão longe o nosso alcance, insuperável em poder e justiça, é impensável que se ele trate alguém com parcialidade. Portanto, curva-se diante dele e em profunda reverência, quem é sábio certamente o louvará. O tempo todo ele fala que Jó tem que parar de reclamar e louvar a Deus, ainda que Jó esteja em sofrimento. Aí, finalmente o Eterno respondeu a Jó em meio a uma violenta tempestade, e ele disse, no 38, quando Deus questiona Jó, né? Por que você complicou tanto a questão? Por que você fala sem saber do que está falando? Recomponha-se, Jó. Ponha-se de pé, erga a cabeça. Tenho algumas perguntas para você e quero que responda de forma direta. Onde você estava quando eu criei a terra? Olha Deus perguntando para Jó. Onde você estava quando eu criei a terra? Tipo, Jó, quem é você na fila desse pão, meu filho? Diga-me, já que sabe tanto, quem decidiu o seu tamanho? Por certo, você sabe essa. Quem planejou as medidas? Como sua fundação foi moldada e quem pôs a pedra principal enquanto as estrelas da manhã cantavam e todos os anjos entoavam louvor? Quem tomou conta do oceano quando ele interrompeu, tal qual o bebê sai do ventre materno? Fui eu. Eu o envolvi em suas suaves nuvens e o deixei confortável durante a noite. Depois fiz uma cerca para ele, bem forte, para que ele não saísse correndo e disse, fique aqui, este é o seu lugar. Mesmo quando estiver furioso, não passe desse ponto. Alguma vez você já ordenou amanhã, fala, levante-se, ou disse qual era o lugar do amanhecer? Do mesmo modo, poderia segurar a terra nas mãos e sacudir os ímpios para fora dela? Assim como o sol traz tudo à luz e exibe todas as cores e formas, o manto da escuridão é arrancado dos ímpios. Eles são pegos como uma boca na botija. Você encontrou o verdadeiro sentido das coisas? Explorou as cavernas obscuras no fundo do oceano? Você conhece o segredo da morte? Viu o mistério da morte? Faz ideia da largura da terra? Fale se é o que você consegue. Olha a pressão sobre Jó.
Você sabe de onde vem a luz e onde mora a escuridão? É capaz de tomá-las pela mão e conduzi-las de volta ao seu morado, caso venha se perder? Ora, é claro que você sabe. Você as conhece a vida inteira. Você é tão sábio e experiente. Você já viajou para onde a neve é feita? Viu o armazém onde o granizo é estocado? Os arsenais de granizo e neve que mantêm para períodos de confusão ou de guerra? Você é capaz de encontrar o caminho por onde os raios são lançados ou o lugar onde os ventos sopram, que você supõe entalhou os cânions para as chuvas torrenciais e traceu toda a roda da tempestade de trovão? Quem você imagina que levou a água a lugares não habitados? E ele continua falando, questionando o Jó, né? Você pode chamar a atenção das mais belas irmãs Pleiades, ou distrair Órion da sua caçada? Você pode fazer Vênus surgir do céu, ou fazer a ursa maior e seus filhotes sair para brincar? Você conhece a lei dos céus e das constelações? Sabe como elas afetam coisas da terra? Você pode chamar a atenção das nuvens e carregar e decretar uma pancada de chuva? Pode controlar os relâmpagos e fazê-los obedecer à sua ordem? Quem deu sabedoria ao coração e entendimento à mente? Alguém sabe o bastante para contar todas as nuvens ou ouvir barris de chuva do céu quando a terra está fendida e seca e o chão duro como um tijolo? E você ensina a leoa a se aproximar silenciosamente da presa e a satisfazer o apetite dos seus filhotes quando eles se arrastam em uma toca, esperando famintos pela comida? E quem alimenta os corvos quando seus filhotes gritam para Deus, batendo as asas, porque não tem comida? Olha o tanto de coisa que Deus vai falando com Jó, vai mostrando para ele. Fala, Jó, você não tem poder sobre nenhuma das coisas, você não consegue, você não tem compreensão, você não tem poder para isso. E ele continua falando para Jó, você sabe de que mês as cabras das montanhas dão à luz? Já observou a corça parir na sua cria? Você sabe por quantos meses ela fica prenhe? Sabe dizer a hora do seu parto? Sabe quando ela se agacha e dá à luz? Seus filhotinhos crescem, tornam-se independentes e vão embora e não voltam. Quem você acha que deixou o burro selvagem solto, abriu os portões do curral e deixou escapar? Eu dei a ele toda a selva para morar, as planícies e as terras secas. Ele ri de seus primos das cidades que são arreados. Ele ignora os gritos dos carroceiros. Ele pasta solta pelas colinas e amordisca tudo que é verdade, que é verde. Olha só como Deus está falando com Jó em tantos detalhes. Será que o búfalo selvagem aceitaria servir você? Passaria a noite em seu celeiro? Você imaginaria amarrar o seu arado num búfalo e levá-lo para o campo? Ele é muito forte, sim, mas você confiaria nele? Ousaria confiar o trabalho a ele? Você não confiaria nem por um minuto que ele faria o que você mandou, não é? A avestruz bate as asas, mas não voa. Todas aquelas penas lindas, ela bota ovos no chão batido e deixa-os lá para que a areia os aqueça. Não se importa com o que possa ser pisados ou quebrados por algum animal selvagem. Ela é negligente com os filhotes, como se nem fosse dela. Não se importa com nada. Ela não foi criada muito esperta, isso é claro. Não foi dado a ela nem um pico de bom senso. Mas quando ela corre, como ela corre. Brincando ela, deixa o cavalo e o cavaleiro comendo poeira. Então Deus está falando de cada habilidade aqui, cada coisa. Foi você que deu ao cavalo a coragem e adornou como uma bela crina. Você os criou para cavalgar orgulhosamente e espelhar o medo dos seus nobres relinchos? Gente, Deus está aqui falando para Jó, tanta coisa. Fala, Jó, quem é você na fila do pão? Olha o 26 aqui, do 39. Foi depois de uma aula que o falcão aprendeu a voar e estender as asas seguindo seu caminho? Você ordenou se a água levantasse voo e ensinou a fazer ninhos nas alturas? Perfeitamente à vontade do alto do precipício e vulnerável no cume do penhasco? A sua posição
Ela procura pela presa, espia com grande distância, seus filhotes se alimentam de cadáveres. Onde houver um animal morto, ali você haverá. Então o Eterno pergunta a Jó diretamente: agora o que você tem a dizer em sua defesa, Jó? Vai arrastar até mim, o poderoso, para um tribunal e fazer acusações? Deus mostra todas as coisas, todas não, né? Deus mostra grande parte de coisas que ele fez e fala: Jó, você nem entende, você não compreende, eu domino isso. Eu domino as árvores, eu domino a relva, eu domino os céus, eu domino as águas, as nuvens, o chão, quando produz, o animal que é inteligente para defender, o animal que corre, o cavalo que é belo, o búfalo que é forte, eu domino. Eu domino. E você está aí me acusando o tempo todo, Jó? E aí Jó responde a Deus: estou sem palavra, pasmado, foge minhas palavras. Não deveria nunca ter aberto a boca. Falei demais, muito mesmo. Eu estou pronto a me calar e a te ouvir. Aí Deus agora vai fazer outras perguntas para Jó. O Eterno se dirigiu a Jó no meio da tempestade e disse: tenho mais algumas perguntas para você e quero as respostas diretas. Você supõe ser capaz de dizer algo que eu tenha feito de errado? Está me chamando de pecador para sair como santo? Você tem um braço como o meu? Consegue gritar no trovão como eu? Vamos, mostre-me o que pode fazer. Dê asas à sua indignação. Olhe bem nos olhos dos arrogantes e destrua-os. Olhe nos olhos dos arrogantes e põe-os de joelhos. Interrompa os ímpios e seus caminhos. Acabe com eles. Cave uma sepultura enorme e jogue-os lá dentro. Enterre-os como indigentes sem nome. Eu dou liberdade e todo espaço de que você precisar. Aí, sem dúvida, vou acreditar que você pode se salvar sem a minha ajuda. Olhe para o grande monte. Eu criei assim como criei você. Ele passa sobre a grama e é dócil como um boi. Apenas olhe para a força do seu lombo, os músculos poderosos da sua barriga. A cauda balança como cedro ao vento, e as enormes pernas são como palmeiras. Seu esqueleto é feito de aço. Cada osso do seu corpo é duro como ferro. É um animal imponente entre as minhas criaturas, mas eu o conduzo como um cordeiro. Olha só, toda essa força desse animal, e Deus está falando assim, para você ele é toda essa grandiosidade, esse animal imponente, mas para mim ele apenas, eu conduzo ele como se ele fosse um cordeirinho. As colinas cobertas de grama servem de comida para ele, enquanto os ratos do campo brincam à sua sombra. Ele tira uma soneca e à tarde, debaixo da sombra das árvores, refresca-se nos pântanos lamacentos. Preguiçoso, refresca-se nas sombras frondosas, enquanto a brisa se move por entre os salgueiros, e quando o rio se agita, ele não sai do lugar. Apático, tranquilo, mesmo quando o Jordão fica bravio, mas você não desejaria como um animal de estimação. Você não seria capaz de domesticá-lo. Você seria capaz de pescar com o anzol o Leviatã e guardá-lo no cesto? Poderia laçá-lo como uma corda ou fisgá-lo como um gancho? Será que ele suplicaria por misérias? Gente, esse animal que a gente acabou de falar, esse grande bimote aqui, tem estudiosos que entendem que eles estão falando de dinossauros, tá? Tipo, para você ele é um dinossauro que causa todo esse medo e você jamais não o domesticaria, mas para mim eu domo ele como um cordeiro. E agora ele vem falar sobre explicando aqui como ele conduz o universo, né? Deus conduz o universo. Você seria capaz de pescar com um anzol ou leviatã e guardá-lo no cesto? Poderia lançá-lo numa corda ou fisgá-lo com um gancho? Será que ele suplicaria por misericórdia ou bajularia você em doces palavras? Será que ele faria um acordo com você e se disporia a servi-lo pelo resto da vida? Você brincaria com ele, como faz com um peixinho dourado? Faria dele o mascote das suas crianças? Você poria à venda no mercado? Determinaria o preço dos compradores? Você o furaria com arpões ou alfinetes numa almofada? Ou fincaria lanças de pesca em sua cabeça? Se você apenas encostasse nele, não viveria para contar a história. Que chance teria com a criatura dessas?
Com um olhar, ele mataria você. E se você não aguenta olhar para ele, por ser assustador, como espera manter diante de mim, quem poderia me confrontar e sair ileso? Eu estou no comando de tudo. Eu conduzo o universo. Deus falando para Jó. Mas tenho ainda que dizer sobre o Leviatã, o monstro do mar. De seu enorme tamanho e de sua bela forma, quem sonharia em furar aquela pele forte ou pôr freio naquelas mandíbulas? Quem ousaria chegar perto da sua boca, cheia de dentes superafiados? Uma fileira de escudo forma o seu dorso, fortemente. Ele está descrevendo aqui esse monstro marinho. Fortemente ligado entre si, é seu orgulho, é invencível, nada pode reduzir a soberba, nada pode atravessar sua pele, tão grossa e resistente, simplesmente impenetrável. Ele ronca e o mundo se incendeia, ele pisca e o dia amanhece. Estalo de fogo sai de sua boca, um monte de fagulhos de fogo estala, fumaça sai das suas narinas, como o vapor de uma caldeira. Ele espirra e começa um incêndio, chamas de fogo saltam em sua boca. Sua força é tanta que amedronta. Encontrar-se com ele é brincar com a morte. Vigoroso e ágil, é rígido por todos os lados. Duro como a rocha, invulnerável. Até os poderosos correm e se escondem quando ele aparece. Ele está descrevendo aqui, lembra muito um dragão, né? Ronca e o mundo incendeia, pisca, estalos de fogo sai da sua boca. O monte de fagulhos de fogo estala, fumaça sai das narinas como vapor, espirra e começa um incêndio, chamas de fogo saltam da sua boca. É a descrição realmente de um dragão, né? Para nós é conhecido como dragão. Barras de ferro são cortina para ele, armas de bronze, sem comentários. As flechas nem mesmo fazem piscar, os dardos não têm diferença dos pingos de chuva. O machado parece uma lasca de graveto para ele. Então, tudo que eles tentam, aponta a lança e leva na brincadeira. Sua barriga é tão forte que é uma parede blindada, e quando anda, deixa marcas profundas na terra. Ele agita as profundezas das águas do oceano, como agitam as águas com fervura. Deixa um rastro luminoso que estica atrás dele. Parece até longas barbas nas profundezas do oceano. Não há nada neste mundo como ele. Nenhuma grama de medo resiste naquela criatura. Ele domina os grandes e poderosos. É o rei do oceano, o rei das profundezas. Então aí, Deus mostra a grandiosidade dele. Fala, apesar de tudo isso aí, eu domino tudo. Até esses animais imponentes aí. E no capítulo 42, Jó vai louvar a Deus, né? Porque ele viu que ele não tinha compreensão do que estava acontecendo. Estou convencido, Jó está dizendo agora, estou convencido, tu podes fazer tudo, qualquer coisa, nada nem ninguém pode frustrar os seus planos. Tu perguntastes quem é este ignorante que critica meus propósitos se nada sabe. Admito, fui eu. Falei sobre coisas além da minha compreensão. Fiz pouco das maravilhas que estão acima do meu entendimento. Tu me disseste, tem algumas perguntas para fazer e eu quero respostas diretas. Agora confesso, antes de eu ouvir falar ao teu respeito, mas agora eu te conheço, pois vi com os meus próprios olhos. Por isso retiro tudo o que eu disse e sou um miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. Olha Deus, olha Jó se colocando aqui numa posição de realmente eu fui... Gente, bem a palavra que eu vou usar, não deveria, mas assim, eu fui um idiota mesmo. Me perdoa, eu sei que o Senhor é tudo isso. Eu estava frustrados, né? Ele fala, o Senhor é que pode todas as coisas, o Senhor é que sabe de todas as coisas. Eu não conseguia compreender tudo isso, mas me perdoa, porque eu fui um tolo, né? Não compreendi as suas coisas. Essa parte é muito linda, né, Ângela? Isso mesmo. E aí ele fala, olha, eu conhecia de ouvir falar ao seu respeito, mas agora eu te conheço, pois eu vi o Senhor com os meus próprios olhos.
Por isso, retiro tudo o que eu disse. Eu sou miserável e me arrependo profundamente. Perdoa-me. E aí Deus restaura Jó e aceita a sua oração, que é no capítulo 42. Nós vamos finalizar. Hoje não era dia de finalizar, mas é uma leitura corrida, eu vou finalizar. Depois de acabar de falar com Jó, o Eterno virou-se para Elifaz, o temanita, e disse: agora é com vocês, seus 2 amigos. Estou farto de vocês, pois não foram honestos comigo, nem no que disseram de mim ao meu servo Jó. Porquanto, eis que vocês devem fazer: peguem 7 touros, 7 carneiros e levem para o meu servo Jó. Entreguem uma oferta de sacrifícios ao meu servo Jó. Orará e meu servo Jó, e olha que interessante, Deus falando o tempo todo, meu servo. E o meu servo Jó orará por vocês. E assim vou aceitar a oração de vocês. Ele clamará a mim para não tratar vocês como merecem, depois de terem falado tanta mentira ao meu respeito e também por não terem sido honestos comigo e com meu servo Jó. Assim eles fizeram. Elifaz, o temanita, Bidalde de Suá e Zofar de Namate. Fizeram o que o Eterno ordenou, e o Eterno aceitou a oração de Jó. Olha que interessante, Jó é quem orou pelos amigos. Depois de todos esses babados, a gente ficou ali 38 capítulos escutando esse povo descendo o cacete de Jó, e agora Jó tem que ir lá orar por eles. Ai, meu Deus do céu. Depois que Jó intercedeu por seus amigos, o Eterno restaurou sua fortuna, melhor dizendo, dobrou-a. Todos seus irmãos e irmãs, amigos, vieram à sua casa e deram uma festa. Eles se confessaram arrependidos, consolaram por todos os problemas que o Eterno havia causado a ele, e cada um trouxe um generoso presente de reinauguração da casa. Como será que Deus restituiu tudo isso para Jó? Não sabemos. O que nós sabemos é que ele realmente tem tudo. E Jó era inteligente, sabia negociar, porque se ele era o homem mais rico do Oriente, alguma coisa ali Deus bradou ali na sabedoria de Jó, e ele conseguiu fazer todo o negócio dele reviver e a fortuna dele dobrar. O Eterno abençoou a vida de Jó mais do que no início, e ele obteve 14.000 ovelhas, 6 mil camelos. Lembra que ele tinha 7.000 ovelhas? Agora ele tem 14.000. Ele tinha 3.000 camelos, agora ele tem 6.000. Tinha 500 juntas de bois, agora ele tem 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Aí você fala: uai, Lídia, mas 7 filhos e 3 filhas, Deus não dobrou tudo? Por que não dobrou o número de filhos? Porque, na verdade, gente, o que vale para Deus é a eternidade. Na eternidade, Deus Jó terá o dobro de filhos. Porque lá no início, tudo que ele tinha aqui era metade. 7.000 ovelhas, agora 14.000. 6.000 camelos, 3.000 camelos, agora 3.000. 500 juntas de bois, agora 1.000 juntas de bois. 1.000 jumentos, que eram 500 jumentos. E agora, quando chegar a eternidade, ele terá o dobro de filhos. Porque ele tinha 7 filhos, e aí Deus deu mais 7 filhos para ele. Mas na eternidade serão 14 filhos. Ele tinha 3 filhas, e agora ele tem mais 3. Na eternidade serão 6 filhos. Então Deus dobra também. Ele chamou, e agora, interessante que olha aqui, ele chamou a primeira filha de Juriti, e a segunda de Cássia, e a terceira de Facínio. Elas, na outra versão, deixa eu ler aqui para vocês. Na outra versão, olha o nome delas, que é o nome mais conhecido. Três filhas, chamou o nome delas. Eu vou falar porque o nome de uma das minhas irmãs é uma das filhas de Jó, da segunda leva. Então, ali eles estão colocando o significado do nome. Mas a primeira chamou Késia, a primeira chamou Gemima, a outra chamou Késia, e o nome da terceira é Keren Apuk. Então, Deus dá ali mais 3 filhas. E olha o que Deus fala sobre elas. Não havia mulheres tão lindas no país como as filhas de Jó.
Seu pai as tratava da mesma maneira que aos seus irmãos, dando a elas igual herança. Olha só. Jó viveu mais 140 anos e chegou a ver 4 gerações de seus descendentes. Então, ele morreu com bastante idade, depois de uma vida bem vivida. Então, nós vimos aqui que as coisas mudou para Jó na hora que ele reconheceu que ele não era nada. Ele falou, nossa Deus, eu fui tão idiota de não aproveitar, ainda que meio a dor, se eu tivesse conseguido aproveitar essa grandiosidade que o Senhor tem, né, que eu sabia que tinha, mas eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora eu te conheço intimamente, agora eu tenho um relacionamento com o Senhor, hoje eu te conheço. E me perdoa. Jó termina pedindo perdão, depois ora para ele, ora pelos seus amigos, e Deus restitui tudo, restaura Jó, sua saúde, restaura tudo que ele tem e dá aos filhos. E Jó é tão grato que ele trata as filhas com igualdade, ele não trata os meninos melhores, de melhor forma do que as meninas, né? Porque aquela época os homens sempre têm esse privilégio, né? Então, a gente vê que as coisas só mudam para Jó quando ele realmente entende que ele não é nada e que Deus é tudo. Então, que sirva para a gente essa lição de Jó, né? Esse finalzinho era muito bonito, durante todo o livro é diálogo de acusações de um contra o outro, até que chega esse amigo dele e fala assim, ó, vamos prestar atenção, você agora vai me escutar e eu vou dizer umas verdades para você. Às vezes a gente tem uns amigos, a gente precisa ter um amigo assim às vezes, né? De falar, ó Lídia, para aí que eu vou, tá precisando cair na real. E foi o que o amigo dele fez, falou, Jó, você precisa cair na real, cara. Deus é tudo isso e mais um pouco, e você só reclama de Deus, você só reclama, só reclama. E aí Deus aparece para eles ali e fala, olha, Jó, o que você sabe da vida? O que você sabe da vida? E aí Deus vai mostrando para ele cada detalhe, e aí Jó cai na real e pede perdão, e o Senhor restaura ele e aceita a oração dele. Então que isso venha fazer sentido em nossas vidas também. Hoje é sábado, amanhã é domingo, nossa folga, e nós vamos começar a ler o livro de Salmos. Terminamos o livro de Jó e vamos começar Salmos. Estou pensando de ler Salmos nessa versão. Eu vou dar uma olhada esse final de semana, qual a versão que eu vou usar, para ficar uma coisa menos cansativa, porque a linguagem muito formal, às vezes nem todo mundo tem intimidade com essa linguagem muito formal. Eu particularmente gosto, mas durante a leitura eu percebo que se fosse uma leitura mais dinâmica, então eu vou ver se eu encontro uma linguagem mais atualizada. Vou ler aqui amanhã, vou dar uma olhada nessa versão que eu li hoje, que deu para Jó foi bem melhor, né? Pra gente entender melhor os diálogos de Jó. Então, segunda-feira nós iniciaremos o livro dos Salmos, que não é escrito por uma pessoa só, tem vários salmistas. E nós vamos começar a ler Salmos, teremos alguns dias aí lendo o livro de Salmos, tá bom? Muito obrigada quem esteve aqui até agora. É puxado, né, gente? É puxado. Tem que ter... Ler a Bíblia não é fácil. E esse horário dá sono. A gente tem preguiça de levantar. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. É difícil pra mim, meu Deus. Tem dia que assim eu falo, meu Deus, socorro. Eu preciso. Mas é um desafio. A gente começou o ano e a gente tá aí nessa vontade de querer ser melhor, de melhorar como pessoa, de melhorar a nossa fé, de ter uma vida com Deus mais próxima de Deus. E a palavra de Deus nos aproxima dele. Não, a gente ora, mas a gente precisa saber. Olha o que nós aprendemos de Jó. Nós vimos aqui, ele reclamou a vida inteira, ele ficou um tempo aqui reclamando, e no final, quando ele parou de reclamar, as coisas mudaram para ele. Então, a gente tira essas lições e traz para a nossa vida. Que é para isso que a Bíblia está aqui, é para ser nosso guia, né? Nossos ensinamentos, é para a gente aprender e praticar. Então, sempre vai ter algo aqui novo. Eu já li a Bíblia
30 vezes. Meu pai já passou das 40 vezes que ele sabe tanta coisa de cor, e fala, ai pai, eu não sei, eu tenho que ir lá olhar, porque eu não tenho habilidade em decorar, eu tenho mais facilidade de compreender as coisas do que decorar. Decorar não é uma coisa pra mim. E tem gente que sabe tanta coisa, nossa, lá em tal lugar tá escrito assim, sabe, com todos os detalhes. Mas é uma prática, quem sabe se eu começar a praticar, existem formas de você estudar que te ajuda a decorar. Inclusive na época que eu estudava para um concurso, eu fiz um curso que ajudava a gente a decorar. Mas é uma revisão, revisão. E a Bíblia, por ser muito extensa, a gente não tem o hábito de estar revisando ela. Mas, como meu pai já leu ela mais de 40 vezes, ele já revisou muitas vezes, né? Então, tem uma habilidade, cada um tem sua habilidade. Então, que Deus abençoe vocês, obrigada por estarem aqui esses dias. A Ângela tá todo dia aí, né, Ângela? Muito obrigada. Deus abençoe você e que o Senhor nos dê um sábado de bênção, de tranquilidade, de prosperidade e até segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo, gente. Bom descanso, bom final de semana para vocês.